o coração que voltou a bater com fé. José era um homem de 42 anos, pai de 3 filhos e marido de Maria, uma mulher de fé inabalável. Trabalhava como mecânico em uma pequena oficina em São Paulo, mas há 2 anos sua vida havia se tornado uma batalha silenciosa. Um diagnóstico de bradicardia severa, ritmo cardíaco anormalmente baixo, o deixará fraco, com tonturas constantes e um cansaço que nem o sono aliviava. Os médicos falavam em marca-passo, mas José, embora não fosse um homem de muitas palavras, sentia um medo profundo daquela solução. E se algo der errado? Pensava. As contas médicas já consumiam metade de seu salário, e a esperança começava a se esvair. Foi Maria quem, certa tarde, depois de mais uma consulta desanimadora, segurou sua mão e disse com firmeza: José, nós vamos na congregação. Os irmãos vão orar por você. José conhecia a igreja, a congregação cristã no Brasil, por causa de um colega de trabalho, o irmão Paulo, que sempre falava dos cultos com tanto respeito que até ele, que não era de frequentar igrejas, sentia curiosidade. Lá não tem show, não tem gritaria. É só a palavra, a oração e o amor dos irmãos, Paulo costumava dizer. Mas José resistia. Oração não vai consertar meu coração, Maria. Até que em uma manhã de domingo, ele acordou com uma dor no peito tão forte que mal conseguia respirar. Maria, assustada, ligou para a irmã dela, que era da congregação, e em menos de 1 hora 2 irmãs estavam na porta de casa, de saias longas e cabelos presos com simplicidade, como era o costume delas. Vem, irmão. O Senhor está te esperando, disse a irmã Clara, com uma voz tão serena que José, pela primeira vez, sentiu um alívio estranho. Ele aceitou ir. O templo da congregação era simples, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, sem nenhum instrumento musical. Só as vozes dos irmãos, cantando em uníssono, preenchiam o espaço. José sentou-se ao lado de Maria, observando tudo com olhares desconfiados. Os homens de ternos sóbrios e as mulheres de vestidos modestos cantavam o hino Jesus, amigo fiel, com uma devoção que o comoveu. Não havia aplausos, nem emoções exageradas, apenas uma reverência profunda. Quando o ancião subiu para dirigir a reunião, José notou que ele não usava microfone, e mesmo assim sua voz, firme e tranquila, alcançava todos. Irmãos, hoje é um dia de graça. Deus ouve os que clamam a ele com fé sincera, disse o ancião, antes de abrir a Bíblia. José não entendia muito das Escrituras, mas quando o ancião leu Salmos 34, 17 e 18, os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias, algo dentro dele estremeceu. Depois da mensagem, veio o momento das orações. Os irmãos se ajoelharam e José, hesitante, fez o mesmo. Sentiu mãos se apoiarem em seus ombros, eram o irmão Paulo e outros 2 homens da igreja. Senhor, este irmão está aqui com o coração fraco, mas nós sabemos que tu és o médico dos médicos. Fortalece o Senhor. Em nome de Jesus, orou o ancião, e os améns sinceros encheram o salão. José fechou os olhos e pela primeira vez em meses não sentiu medo. Sentiu paz. Na semana seguinte José voltou. E na outra também. Maria notou que ele já não reclamava das dores com a mesma frequência. Você está melhor? Perguntou ela certa noite. José suspirou. Não sei explicar, Maria. Mas quando estou lá, parece que algo muda dentro de mim. Até que chegou o domingo do culto de Santa Ceia. José, agora mais familiarizado, participou com reverência do pão e do vinho, símbolos do sacrifício de Cristo. Depois, enquanto os irmãos cantavam Glória a Cristo Jesus, ele sentiu uma onda de calor no peito. Não era dor. Era como se algo dentro dele despertasse. Seu coração, que antes batia devagar e irregular, começou a pulsar com força. José levou a mão ao peito, assustado, e então, sorriu. Ao seu lado, Maria percebeu. José? O que foi? Ele segurou a mão dela, os olhos brilhando. Maria, eu sinto meu coração batendo forte. Como há anos não sentia. O culto terminou e José, emocionado, pediu para dar um testemunho. De pé, como era o costume na congregação, ele contou com voz trêmula como havia chegado ali fraco e desesperado, e como Deus, através das orações dos irmãos, tinha tocado seu coração literalmente. Eu não preciso mais do marca-passo, disse, e as lágrimas escorriam sem vergonha. Os irmãos se levantaram, alguns chorando, outros louvando a Deus em silêncio. O ancião abraçou José e disse, isso, meu irmão, é a fé que move montanhas. Não foi a medicina, não foi o médico. Foi Jesus. 2 semanas depois, José voltou ao cardiologista. Os exames mostravam um ritmo cardíaco normal. Isso não tem explicação médica, admitiu o médico, perplexo. José apenas sorriu. Eu sei quem fez.
Hoje José é batizado nas águas da Congregação Cristã no Brasil. Naquele dia, quando emergiu da água, sentiu como se nascesse de novo, não só no espírito, mas também no corpo. Sua vida mudou. Ele e Maria agora servem na igreja, ajudando outros que chegam com fardos pesados. E toda vez que alguém pergunta como seu coração sarou, ele responde com a mesma simplicidade que aprendeu ali: Deus ouve. Deus responde. Basta crer. A lição que José levou para a vida foi que a fé não é sobre entender, mas sobre confiar. Não é sobre ver o milagre antes, mas sobre persistir mesmo quando tudo parece impossível. Na Congregação Cristã no Brasil, ele encontrou não só a cura para o corpo, mas um lar para a alma, um lugar onde a simplicidade da fé move o impossível, e onde Deus, em seu silêncio poderoso, ainda opera maravilhas. E foi assim que a história de José e Maria se tornou um testemunho vivo dentro da igreja. Não demorou muito para que outros começassem a notar a mudança neles. Os irmãos mais antigos, que já os conheciam dos tempos difíceis, agora os viam com um brilho diferente nos olhos. José, que antes mal conseguia subir os degraus do templo sem ofegar, agora ajudava a carregar as caixas de doações para as famílias necessitadas. Maria, que chorava em silêncio nos cultos, agora cantava com voz firme, como se cada hino fosse uma vitória. Um domingo depois do culto, um jovem chamado Lucas se aproximou deles. Tinha ouvido falar do milagre e queria saber mais. Era um rapaz de pouco mais de 20 anos, com olheiras fundas e um ar de quem carregava o mundo nas costas. Contou que estava desempregado havia meses, que a mãe estava doente e que já não sabia mais onde buscar ajuda. Já tentei de tudo, disse, com a voz embargada. Até pensei em desistir. José colocou a mão no ombro dele e, com a mesma calma que aprendeu nos momentos de oração, falou: Eu também achei que não tinha mais jeito. Mas aqui, meu irmão, a gente aprende que Deus não desiste da gente. Ele só está esperando a gente soltar o que está segurando com medo e deixar ele agir. Maria então pegou as mãos de Lucas e disse: Vem com a gente. Vamos orar juntos. Não é sobre a gente pedir certo ou bonito, é sobre o coração estar aberto. E ali mesmo, entre os bancos da igreja ainda quentes do culto que havia terminado, os três se ajoelharam. Não houve palavras rebuscadas, apenas um clamor sincero, daquele que já não tem mais forças, mas ainda tem fé. Nos dias que seguiram, Lucas começou a frequentar os cultos. Não foi fácil. As contas continuavam chegando, a mãe ainda precisava de remédios, e o desânimo batia à porta. Mas ele persistiu. Até que numa tarde, enquanto ajudava a limpar o templo, um dos irmãos mais velhos, dono de uma pequena oficina mecânica, se aproximou. Ouvi falar que você está precisando de trabalho. Se quiser, pode começar amanhã mesmo. Não é muito, mas é um começo. Lucas não acreditou de início. Achou que era brincadeira. Mas no dia seguinte lá estava ele, com a camisa suja de graxa e o coração cheio de gratidão. O tempo passou e o que era um emprego temporário virou uma oportunidade. Lucas aprendeu o ofício, economizou e conseguiu pagar o tratamento da mãe. Às vezes, quando conta sua história, ele ri e diz: Pensei que estava pedindo só um emprego, mas Deus me deu uma família. Porque foi isso que ele encontrou na congregação. Não apenas uma solução para os problemas, mas pessoas que o abraçaram como irmão, que oraram com ele nas madrugadas de angústia e celebraram cada pequena vitória. Hoje, Lucas também serve na igreja. Ajuda na escola dominical, visita os doentes e, assim como José e Maria, se tornou um daqueles que estendem a mão para quem chega quebrado. Ele aprendeu que milagre não é só o coração que sara de repente ou o emprego que aparece do nada. Milagre é a mão que segura a sua quando você acha que vai cair. É a voz que canta ao seu lado quando você não tem mais forças para cantar sozinho. É a certeza de que mesmo quando tudo parece escuro, há uma luz acesa lá no altar, esperando por você. E assim a história de José, Maria e Lucas se mistura com tantas outras dentro da Congregação Cristã no Brasil. Histórias de pessoas comuns, que chegaram com dor e saíram com esperança. Que entraram arrastando os pés e saíram caminhando com firmeza. Porque ali, entre os hinos simples e as orações sinceras, eles descobriram que Deus não muda as coisas como num passe de mágica, mas transforma os corações pouco a pouco, até que a vida toda se torne um testemunho. E se você passar por uma das igrejas num domingo de manhã, vai ver José ajudando a organizar as cadeiras, Maria distribuindo folhetos com um sorriso, e Lucas, talvez, conversando com algum novo irmão que chegou com os olhos cheios de lágrimas e o coração pesado. Eles não vão prometer que tudo será fácil, mas vão dizer, com a convicção de quem já viveu o impossível: fica, ora, confia, porque aqui Deus ainda faz milagres.
Era justamente isso que a irmã Ana precisava ouvir naquela tarde de quarta-feira, quando entrou na igreja arrastando não só os pés, mas também um fardo que parecia maior do que ela mesma. Há 3 anos, desde que o médico tinha dito aquelas palavras que ninguém quer ouvir, câncer em estágio avançado, Ana vivia entre consultas, quimioterapias e noites em claro, perguntando a Deus por que ela, por que agora, por que tanto sofrimento. Os cabelos tinham caído, as forças também, e o que restava era uma fé tão frágil quanto seu corpo, sustentada apenas pela memória das orações da mãe, que não saía do seu lado. Ela não veio à igreja buscando cura. Veio porque não tinha mais para onde ir. O desespero a trouxe até aquele banco de madeira, no fundo do salão quase vazio, onde só alguns irmãos faziam a vigília de oração. Não chorou. Não pediu nada. Só ficou ali, olhando para o chão enquanto as vozes ao redor cantavam. Mesmo quando não vejo a luz, eu sei que o Senhor está comigo. Ana fechou os olhos e pela primeira vez em meses, permitiu-se sentir algo além da dor. Era uma paz estranha, como se alguém tivesse colocado uma mão em seu ombro e sussurrado: não está sozinha. Os dias passaram, e Ana começou a vir mais vezes. Não falava muito, mas escutava. Escutava os testemunhos de pessoas que, como ela, tinham recebido notícias ruins, mas que agora sorriam ao contar como Deus a sustentou. Escutava o pastor ler a Bíblia e explicar que a fé não era a certeza de que tudo ia melhorar, mas a certeza de que mesmo que não melhorasse, Deus ainda estava no controle. Pouco a pouco, Ana foi trocando medo pela confiança. Não era uma mudança repentina, mas uma semente que brotava devagar, regada pelas orações dos irmãos que, sem nem saber seu nome, intercediam por ela todas as noites. Até que veio o dia do exame. Ana entrou no consultório com a mesma camisa que usará na primeira quimioterapia, mas com um coração diferente. Quando o médico olhou para os resultados, franziu a testa, olhou de novo, e então levantou os olhos perplexo. Não tem mais nada aqui, ele disse, apontando para a tela. Os tumores sumiram. Não há sinal da doença. Ana não gritou, não pulou, só segurou a mão da mãe e chorou porque sabia que aquilo não era a obra dos médicos. Era a resposta de um Deus que ouve até o suspiro mais fraco de seus filhos. Hoje, quando Ana conta sua história na igreja, ela não fala apenas da cura. Fala das noites em que achou que não aguentaria mais, mas os irmãos estavam lá, orando. Fala do dia em que uma irmã, sem saber de sua luta, lhe deu um abraço e disse: Deus tem um propósito para você. Fala da força que encontrou não na ausência do sofrimento, mas na presença de Deus nele. Eu não sei por que Deus me curou e outros não, ela diz com os olhos brilhando. Mas sei que se não fosse por essa igreja, por essas pessoas que me seguraram quando eu não conseguia mais me levantar, eu não estaria aqui hoje. E é assim que os milagres acontecem na Congrega Cristã no Brasil. Não com trombetas nem holofotes, mas no silêncio de uma mão estendida, de uma oração sincera, de um coração que se abre para acreditar novamente. Porque Deus não escolhe os fortes para fazer suas obras, Ele fortalece os que escolhe. E muitas vezes o maior milagre não é o que muda as circunstâncias, mas o que transforma quem está no meio delas. Se você passar por ali num dia qualquer, pode ser que veja Ana ajudando a servir o café depois do culto, ou abraçando alguém que chegou com o rosto marcado pelas lágrimas. Ela não vai prometer que a dor vai desaparecer amanhã, mas vai olhar nos seus olhos e dizer, com a voz firme de quem já viu o impossível: segura na minha mão. Vamos orar juntos. Porque aqui, Deus ainda está escrevendo histórias de vitória. E foi assim que Ana se tornou um daqueles testemunhos vivos que a gente não esquece. Não por causa de palavras bonitas, mas porque a mudança nela era tão real que até quem não acreditava em milagres sentia algo diferente quando a via. Tinha uma irmã na congregação, a Dona Maria, que já fazia anos que lutava contra uma doença nos ossos. Os médicos falavam com voz baixa, como se tivessem medo de dizer o que realmente pensavam. Ela já não conseguia mais subir os degraus da igreja sozinha, e as dores eram tão fortes que às vezes nem conseguia segurar o inário para cantar. Mas Dona Maria não desistia. Toda semana, mesmo com a bengala, ela estava lá, sentada no banco da frente, como se quisesse garantir que Deus a visse bem de perto. Ana começou a notar. Depois do culto, enquanto arrumava as cadeiras, ela sempre passava perto de Dona Maria, dava um sorriso, perguntava como estava. Não era por obrigação. Era porque ela sabia o que era sentir o peso de não tem jeito nas costas. Um dia, depois de uma reunião de oração, Ana se ajoelhou ao lado da irmã e disse: Dona Maria, a gente não vai pedir só por alívio. A gente vai pedir por cura. Porque Deus é maior que qualquer relatório médico. Dona Maria sorriu, mas os olhos brilhavam com lágrimas. Minhas filhas já aceitaram que eu não vou melhorar, Ana. Até meu marido.
Ele não fala, mas eu vejo no olhar dele. Ana segurou a mão dela, cheia de veias e marcas do tempo, e respondeu: então hoje não é só por você que a gente vai orar. É por eles também. Para que vejam que Deus ainda faz o que nenhum homem pode fazer. E oraram. Não foi uma oração curta, daquelas que a gente faz só por formalidade. Foi uma daquelas que sai do fundo da alma, com lágrimas, com memória de promessas da Bíblia, com a fé que não desiste mesmo quando a razão diz para parar. Ana orou como quem já tinha visto Deus agir, e Dona Maria, pela primeira vez em meses, sentiu algo diferente dentro do peito. Não era só esperança. Era uma certeza quieta, como se alguém tivesse sussurrado no seu ouvido: confia em mim. Na semana seguinte, Dona Maria chegou ao culto sem a bengala. Não foi de uma hora para outra. Não foi daquele jeito de filme, com ela jogando a bengala no chão e saindo dançando. Foi devagar, como Deus costuma fazer. Primeiro, um alívio nas pernas ao acordar. Depois, a coragem de dar alguns passos sem apoio. Até que no domingo seguinte, ela entrou na igreja segurando só no braço do marido, que olhava para ela como se estivesse vendo um milagre com os próprios olhos. E era. As irmãs choraram. Os irmãos se abraçaram. E Ana, lá no fundo, com as mãos postas e os olhos fechados, só sussurrou: obrigado, Senhor. Porque o Senhor não só curou Dona Maria, o Senhor devolveu a fé para essa família inteira. E assim a história se repetia. Não eram milagres barulhentos, não eram curas que apareciam no jornal. Eram vitórias silenciosas, como a do jovem Vicente, que chegou à igreja arrastado pela mãe depois de anos perdido nas ruas, viciado, sem rumo. Ele sentava lá no fundo, de cabeça baixa, como se quisesse se esconder de Deus. Mas Ana se sentava do lado dele. Não pregava, não julgava. Só ficava ali, presente. Até o dia em que Vicente, com a voz embargada, pediu para orar. E quando abriu os olhos, disse: eu quero mudar. Mas não sei como. Ana sorriu. Deus sabe. E ele vai te ensinar, um dia de cada vez. Hoje, Vicente é um dos diáconos mais dedicados da congregação. E toda vez que um novo irmão chega com o coração partido, ele conta sua história, não para se gabar, mas para dizer: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Porque é assim na Congrega Cristã no Brasil. Não é um lugar de fórmulas mágicas ou soluções instantâneas. É um lugar onde pessoas comuns como Ana, Dona Maria e Vicente descobrem que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar em quem as tem. Onde o milagre não é só a cura do corpo, mas a transformação da alma. Onde cada história de vitória se torna um farol para quem ainda está no escuro, provando que não importa quão grande seja a luta, Deus nunca abandona quem nele confia. E se você passar por ali um dia, talvez não veja nada de extraordinário à primeira vista. Só pessoas simples cantando, orando, compartilhando o pão. Mas se prestar atenção, vai perceber. Ali, entre aquelas paredes, Deus está escrevendo histórias. Não com tinta, mas com lágrimas secas, sorrisos renovados e vidas que, contra todas as expectativas, floresceram de novo. Porque onde a fé, até o impossível encontra um caminho. O milagre que ninguém via, mas todos sentiam. Ana, que há anos carregava o peso de um diagnóstico sem esperança, voltou àquele lugar simples com um exame limpo nas mãos, não por medicina, mas por uma paz que nasceu quando finalmente soltou o controle. Dona Maria, viúva que jurava não ter mais motivos para sorrir, agora distribuía abraços e pães como se cada um fosse um pedaço de seu coração sarado. E Vicente, o jovem que trocou as ruas pela fé, seguiu os passos do pai que nunca conheceu, mas encontrou nele um pai que nunca o abandonou. O milagre não foi um raio de luz ou uma voz do céu. Foi a mão de Ana tremendo menos ao segurar a de uma estranha que se tornou irmã. Foi Dona Maria cantando agradecido com a voz quebrada, mas o peito cheio. Foi Vicente de joelhos percebendo que a liberdade não era ausência de cadeias, mas a certeza de que mesmo nas sombras, alguém o chamava pelo nome. Reflexão final. Deus não costura histórias com fios de ouro, mas com os farrapos da nossa coragem. O verdadeiro milagre não é o espetáculo. É a semente que germina no asfalto, a esperança que sobrevive onde a lógica diz que não há solo. Às vezes a resposta não é a mudança das circunstâncias, mas a transformação de quem as enfrenta. Lição. A fé não é a certeza de que o mar se abrirá, mas a convicção de que se afundarmos, ele nos carregará. E quando menos esperamos, descobrimos que o impossível não é um muro mas uma porta, e a chave sempre foi confiar que do outro lado, há uma mão estendida. E se você passar por ali talvez não veja nada. Só gente comum, vivendo o extraordinário sem alarde. Porque os maiores milagres não são para serem vistos, são para serem vividos.